Bom, hoje vou estar falando um pouco sobre o ciclo cardíaco em si. Antes de tudo, fazendo uma introdução geral, né, que de certa forma um resumo também, igual a gente viu em aulas passadas, a questão da atividade elétrica cardíaca, que é autônoma de células especializadas, né, que são as células autoexcitáveis, que estão localizadas no nosso sino atrial, né, que é uma estrutura que vai estar localizada na parede do átrio direito e vai, pelas suas diversas características de não possuir potencial de repouso, por exemplo, ficar criando os potenciais de ação que serão conduzidos através de diversas estruturas condutoras, que estão bem representadas na imagem, para levar esses potenciais de ação para a musculatura cardíaca, as células musculares que vão ser responsáveis pela contração em si. Aqui temos uma representação, né, de uma forma geral, que temos o nosso sino atrial, que em condições normais o indivíduo vai ser responsável pela frequência cardíaca inicial, né, que pode ser também estimulado para aumentar ou diminuir por diversas questões, como fármacos, né, pelo sistema nervoso, mas o start em si, né, desse processo acontece todo pelo nosso sino atrial. Aqui temos a representação do potencial de ação característico, né, por exemplo, do nosso sino atrial, que foi dado em aulas passadas, e até aqui das células musculares em si, né, que a gente observa padrões diferentes, né, tanto de como acontece o influxo de íons, né, as fases, né, diversas diferenças que a gente observa e que está representado de uma forma geral. Com relação às estruturas condutoras, a gente teria aqui, né, os feixes, né, internodais, no anterior, médio e posterior, o feixe de Buchmann, que vai aqui para o átrio esquerdo. Temos aqui o noátrio ventricular, que vai conduzir para o fascículo atrioventricular, o feixe de His, que por sua vez vai se ramificar em dois ramos, né, o ramo direito e o ramo esquerdo, sendo o ramo esquerdo um pouco mais complexo as divisões, né, que ele vai apresentar alguns fascículos, né, como fascículo anterior, posterior e septal, até a gente chegar na questão das fibras de Purkinje, que é na região do ápice do coração, e toda essa estrutura é criada de forma a respeitar, de certa forma, a estrutura criada desde a sua embriologia, respeitando o posicionamento de algumas válvulas, né, para a gente poder injetar o sangue no sentido correto. Aqui tem uma pequena correlação com o eletrocardiograma, né, que a gente tem aqui a onda P, que representa a despolarização atrial, né, a parte ascendente dele correspondendo à porção de despolarização do átrio direito, enquanto a parte descendente correspondente à despolarização do átrio esquerdo, ambos eventos antecedendo ao processo de contração atrial, o complexo QRS, que é a despolarização ventricular, a onda T, que é a repolarização ventricular, né, ambos processos antecedendo respectivamente a contração e relaxamento dos ventrículos, e a onda U, né, que é um pouco mais específica, a sua origem não está tão bem clara, tão bem estabelecida, e apresenta, às vezes, de uma forma acentuada em algumas condições patológicas, mas, de uma forma geral, né, como é que a estrutura de condução cardíaca, que vai estar relacionado com a condução desse potencial de ação que vai criar o start para essas células musculares contraírem. E como é que acontece a sinapse no coração? A sinapse vai acontecer por meio de um mecanismo elétrico, né? A sinapse elétrica, no qual a gente tem que íons vão fluir entre células musculares cardíacas por meio de estruturas específicas, que são os discos intercalares, que vão possuir estruturas como os desmossomos, para uma certa adesão entre essas células, e também vamos apresentar estruturas que são junções comunicantes, ou junções tipo gap, que vão permitir o influxo de íons entre essas células, permitindo a condução de um potencial de ação rápido, né, entre elas. Aqui em cima temos algumas diferenças com relação à característica, né, de como acontece o potencial de ação de uma célula autoexcitável, de uma célula muscular, que foi bastante detalhado em aulas anteriores, né? Quem tiver alguma dúvida ainda pode estar voltando. Mas se a gente fosse ver como é que estaria acontecendo esse processo a nível celular ali, né, com relação à questão do potencial de ação, né? O potencial de ação, após atravessar essas estruturas dos discos intercalares, né, pela junção tipo gap, vai chegar ali na questão da membrana, né? Esse potencial vai atingir a membrana da célula muscular
causando a inversão da sua polaridade, que a gente chama de despolarização. Quando acontece essa despolarização pela chegada do potencial de ação, a gente tem que alguns canais, aqui especificamente o canal do tipo L, vai acabar abrindo e permitindo a passagem de cálcio. Esse tipo de canal aqui é um canal que está relacionado com sua abertura com a despolarização da membrana. Então, quando ele abre, a gente tem que o influxo de íons que passa por ele é do cálcio do meio extracelular para o meio intracelular. Por que isso acontece do meio extracelular para o intracelular? É justamente porque a concentração do cálcio no líquido extracelular é maior do que no líquido intracelular. Após a entrada desse cálcio, que foi permitido por meio desse canal, que é dependente de voltagem, da variação da voltagem da membrana, né? Ele vai entrar na célula e vai estimular, né, a saída de cálcio aqui do retículo sarcoplasmático por meio de uma outra estrutura, né, que são outros canais, né, que são os canais chamados rianodínicos, que estão representados simplificadamente por RYR, que vai ser por onde o cálcio vai sair do retículo sarcoplasmático para o líquido intracelular, propriamente dito, e vai formar estruturas que são chamadas de fagulhas de cálcio, né? Fagulhas de cálcio, esse nome é porque em alguns estudos, para avaliar como é que acontece o processo de contração muscular, utilizam-se alguns tipos de microscopia, como a microscopia confocal, e conseguimos medir a atividade de contração muscular justamente rastreando o trajeto do cálcio, né? Então, esse nome ficou consagrado, fagulhas de cálcio, que é o nome que dá quando a gente tem uma certa aglomeração, de certa forma, de uma quantidade de cálcio em determinada região na célula. A união de várias fagulhas de cálcio vão resultar num sinal de cálcio em si, que vai ser responsável por ir lá na estrutura do sarcômero, se ligar a uma troponina específica, a troponina C, e acontecer todo o processo da contração muscular cardíaca. Aqui em si eu não quis trazer detalhes sobre como é que acontece essa contração, porque é um processo bem mais elaborado e eu preferi, por exemplo, a gente trazer uma aula bônus no futuro para falar sobre esse processo, porque senão a aula ficaria muito longa. Mas, resumindo, seria isso, né? O cálcio iria se ligar à troponina, iria acontecer diversos mecanismos no sarcômero que resultariam no processo de contração, né? De encurtamento dessa célula muscular cardíaca. Posteriormente, no processo de relaxamento, a gente tem que esse cálcio vai se desligar da troponina e a gente pode fazer ele por dois caminhos. Ou ele vai retornar ao retículo sarcoplasmático, né, por meio de uma bomba, né? Aqui está a bomba de ATP, que vai ser responsável por levar esse cálcio por transporte ativo de volta para o retículo sarcoplasmático, que já é uma diferença que a gente observa, porque a saída de cálcio inicialmente aqui do retículo sarcoplasmático, do tipo liberação de cálcio induzida pelo cálcio, né, ela acontece por um transporte passivo, né, por simples difusão desse cálcio para se ligar na troponina posteriormente. Aqui não, do lado direito. Do lado direito a gente tem que essa entrada de cálcio acontece por transporte ativo. Ou então a gente pode ter a liberação desse cálcio para o meio extracelular por meio de um trocador, que é conhecido como trocador sódio-cálcio. Só que ele não é na proporção de 1 para 1, né? É na proporção de 3 para 1. Eu jogo um cálcio para fora em troca de 3 sódio para dentro da célula. Aí poderia se perguntar, nossa, mas aí talvez essa maior quantidade de sódio pode levar a um processo de alteração no potencial da membrana. Como é que a gente consegue manter isso num potencial, de certa forma, ali, de repouso, né, que é uma célula muscular, para a gente ter o processo de despolarização posteriormente e tudo mais, né? Todos os processos acontecer. Bom, quem vai ser responsável por isso é a bomba de sódio e potássio, que vai estar jogando aqui na proporção 3 para 2, né, 3 sódio para o líquido extracelular e 2 potássio para o líquido intracelular, mantendo o gradiente, né, dessa membrana, né, o gradiente elétrico dela. Então, um resumo, de certa forma, de como acontece esse processo, do acoplamento, excitação, contração. Falando do ciclo cardíaco em si, eu vou falar primeiramente de uma forma mais simples aqui, de uma forma geral, do ciclo cardíaco, e depois tentar detalhar os mecanismos com relação à pressão. Talvez só um comentário extra para colocar aqui nessa figura é que a contratividade cardíaca, né, ela é afetada por diversos mecanismos que podem estar atuando nesse processo. E a gente chama os mecanismos que aumentam a contratividade cardíaca,
tem a ver com a força que o coração vai contrair. A gente altera esse processo com fatores inotrópicos, né? Por exemplo, se for um fator inotrópico positivo, a gente aumenta a contratividade. Se for um fator inotrópico negativo, acontece o processo inverso, né? Por exemplo, se a gente tiver um agonista adrenérgico, né? Eles vão promover a abertura do canal de cálcio, do tipo L, aumentando a quantidade de cálcio intracelular, que é responsável pela contração, né? Ou, por exemplo, quando a gente tem a baixa quantidade de sódio no líquido extracelular, né? A baixa quantidade de sódio no líquido extracelular desestimula, de certa forma, a atividade da bomba, né? De sódio-cálcio, né? O trocador sódio-cálcio, de jogar o cálcio para fora da célula, né? Então, em resumo, por exemplo, esses exemplos de fatores inotrópicos positivos, aumenta a quantidade de cálcio dentro da célula, que está relacionado com o processo de contração. Em detrimento, um fator inotrópico negativo, como por exemplo um bloqueador do canal de cálcio, né? Aqui vai diminuir a quantidade de cálcio que vai estar entrando nessa célula muscular. Quando eu tenho menor quantidade de cálcio no meio intracelular, eu vou ter a redução da contratividade cardíaca. Então, só exemplos mais gerais para a gente ter noção que vários medicamentos atuam nesses processos que a gente está observando, que são de grande relevância clínica. Aqui com relação ao ciclo cardíaco, né? A gente faz uma simplificação aqui, porque a gente pode começar de qualquer, como é um ciclo, né? Não tem início, não tem fim, né? A gente pode escolher por onde começar. Onde está mais, de certa forma, a cor aqui avermelhada, meio que rosa, é indicador de onde está tendo aumento de pressão nesse ciclo. Vamos começar aqui quando o coração, por exemplo, está em relaxamento atrial e ventricular. O sangue de início ele vai entrar de uma forma passiva aqui do átrio para o ventrículo, né? Em ambos os lados. Até, tipo assim, se o indivíduo estiver em condição de repouso, cerca de 80% desse sangue simplesmente vai passar por meio dessas válvulas atrioventriculares, como se você enche um balde, por exemplo, de água, por exemplo, né, de uma forma passiva, literalmente. E, posteriormente, vamos ter a ajuda da contração atrial, né, dos dois átrios, para encher esses ventrículos. No indivíduo em repouso, essa ajuda é de cerca de 20% do volume total de sangue que a gente vai colocar nos ventrículos. Aí alguém pode talvez perguntar, talvez uma porcentagem pequena, talvez seja irrelevante, mas não, ela tem uma grande relevância. Principalmente quando a gente observa, por exemplo, um paciente com fibrilação atrial, né? Que é o processo de arritmia, no qual a gente observa que a atividade elétrica do coração nos átrios está, de certa forma, caótica e resulta em uma contração atrial, de certa forma, descoordenada, e os átrios começam a fibrilar, de acordo com alguns autores, se assemelhando com um saco de verme se contorcendo. Bom, na maioria das pessoas saudáveis, né, em repouso, esse processo geralmente não vai causar sintomas maiores. Geralmente ele vai sentir apenas um ataque cardíaco. Mas se a gente tiver algum paciente que tem alguma comorbidade anterior, né, por exemplo, uma doença cardíaca isquêmica, né, uma estenose de uma válvula mitral, por exemplo, que é o estreitamento da sua abertura para a gente ter a passagem de sangue, ou então quem tem problemas externos ao coração também, né, como por exemplo o efizema crônico, temos que esse processo de perda desse certo empurrão dos átrios, né, resulta em problemas muito mais perceptíveis para o paciente, né, que pode resultar ao longo do tempo, por exemplo, em uma insuficiência cardíaca congestiva, né, ou então até mesmo um quadro de choque, quando a gente tem a pressão arterial tão baixa que vai comprometer a perfusão dos tecidos periféricos. A gente observa também a grande importância da contração atrial quando o indivíduo está num quadro de taquicardia, né, quando a frequência cardíaca está aumentada, e a gente acaba diminuindo o tempo, né, do ciclo cardíaco de enchimento passivo, que é esse enchimento inicial que eu estava comentando, e a contração atrial, ela acaba, de certa forma, compensando um pouco esse tempo reduzido que a gente tem de encher passivamente os ventrículos. Então, na taquicardia, essa contração atrial também se mostra bastante importante. Bom, na continuidade do ciclo, né, então, a gente acabou de encher o ventrículo, os dois ventrículos de sangue, né, após a contração atrial. A gente tem as válvulas semilunares fechadas durante todo esse processo e as atrioventriculares abertas. Após, quando a gente enche o ventrículo, os dois ventrículos de sangue, a gente tem o fechamento das atrioventriculares. E
Esse fechamento, né, resulta na primeiro som cardíaco, que a gente chama de primeiro som, né, ou primeira bulha cardíaca, só que não é de certa forma, pela posição das válvulas que vão causar esse som, igual quando você fecha uma porta da sua casa. Não é o fechamento das válvulas em si que vai causar o som, né? Em vez disso, o que vai acontecer é que vão ser criadas vibrações, né, da súbita tensão que surge nessas válvulas e na parede ventricular também, por causa desse fechamento abrupto das válvulas. Bom, após esse processo, que a gente está com sangue nos dois ventrículos, né, no ventrículo esquerdo e no direito, vamos ter uma fase de contração isovolumétrica, no qual temos ambas as válvulas fechadas, tanto as atrioventriculares como as semilunares, e o coração contrai sem alterar o volume de sangue que está no seu interior, de certa forma, para elevar a pressão que está ali dentro, né? Por que isso acontece? Por que a gente começa essa contração e não consegue fazer a sístole ventricular ainda? Isso não vai acontecer porque a pressão que vai ser observada aqui na região das artérias, da artéria aorta e da artéria pulmonar, vai estar maior do que essa pressão inicial na região dos ventrículos. Então, a gente precisa elevar ainda um pouco mais essa pressão ventricular para conseguir vencer essa resistência de pressão que estão nessas artérias, para conseguir fazer o processo de sístole. Então, a gente começa com essa contração isovolumétrica, que é o coração se esforçando para jogar esse sangue para fora, até que ele consegue vencer essa barreira de pressão e consegue fazer a injeção ventricular em si, e consegue injetar o volume de sangue para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica. Após esse processo, né, a gente tem o processo de relaxamento ventricular, no qual a gente vai fazer um relaxamento isovolumétrico agora. Por quê? Porque após a sístole ventricular, a gente vai ter o fechamento das válvulas semilunares, e também vamos estar continuando ainda com as válvulas atrioventriculares fechadas. Então, de certa forma, a gente cria uma câmara ali isolada, que vai fazer um processo de relaxamento isovolumétrico, até que a pressão possa cair o suficiente para a pressão no átrio, nos átrios, né, ser maior do que nos ventrículos, e a gente ter a abertura dessas válvulas e o sangue fluir para essa região dos ventrículos e a gente iniciar o ciclo novamente. Alguns autores colocam de uma forma mais detalhada esse ciclo, né, correlacionando com a pressão, né, igual a gente está comentando bastante, e muitas vezes o ciclo é dividido de uma forma um pouco mais específica aqui. Por exemplo, a gente tem a abertura das válvulas atrioventriculares, né, que recebe o nome tricúspide e mitral, né, em aulas anteriores foi falado sobre anatomia, eu vou passar um pouco mais rápido. Então, quando a gente tem essa abertura dessas válvulas, a gente tem inicialmente um enchimento rápido, né, dos ventrículos, e aí esse enchimento tende a diminuir sua velocidade, e a gente chama esse período em que o enchimento ventricular é um pouco menor de diástase, né, que é um período da diástole. Posteriormente, a gente tem a contração dos átrios, né, com esse enchimento ventricular adicional. Aí, tudo bem, enchemos o coração de sangue, então vamos fechar as válvulas atrioventriculares para evitar o refluxo sanguíneo. Após isso, a gente tem um processo de contração ventricular isovolumétrica, igual eu estava descrevendo, com todas as válvulas fechadas. E isso inicia a fase de sístole, até que a gente consegue vencer aquela barreira de pressão e promove a abertura das válvulas semilunares, né, aórtica e pulmonar, e a gente vai ter também um período de rápida ejeção ventricular, e que com o tempo reduz sua velocidade, que depois vai ser essa fase de redução e ejeção ventricular, né, reduzida ejeção ventricular. Após esse processo, a gente tem o fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, e deixamos a câmara ventricular cardíaca isolada novamente, onde a gente vai ter um relaxamento ventricular isovolumétrico com todas as válvulas fechadas. Aí, novamente, quando a pressão no átrio direito for maior do que no ventrículo direito, né, e também no lado esquerdo do coração, consequência desse relaxamento isovolumétrico, a gente vai ter novamente a abertura das atrioventriculares, e o processo se inicia, né, de uma forma cíclica novamente. Aqui nesse gráfico a gente consegue observar bastante essa questão da pressão, né, por exemplo. Aqui dá um zoom aqui, ele dividiu no coração do lado direito e no coração do lado esquerdo. Se a gente for comparar, ó, aqui em vermelho é a representação da artéria pulmonar, em azul é o ventrículo direito e em amarelo o átrio direito. Bom, no início do processo, aqui olhando do lado direito do coração inicialmente, a gente tem que a pressão, tanto no átrio direito quanto no ventrículo direito, são bastante semelhantes.
só que a pressão no átrio direito é um pouco maior do que no ventrículo direito. Como vocês podem ver, a linha amarela está acima, né? Acima da linha da pressão do ventrículo direito, caracterizando que o fluxo de sangue está indo da região do átrio direito para o enchimento ventricular. Só que quando a gente tem o processo acontecendo, né, continuando, a gente tem um processo de contração do átrio, né? E quando a gente contrai esse átrio direito, né, tanto o esquerdo aqui, vocês podem ver que é bastante semelhante esse início do processo, a gente tem uma fase de elevação da pressão, né, inicial, até que a gente consiga fazer o fechamento da tricúspide, né? Aqui no caso do coração direito, ou da mitral, no caso do coração esquerdo. E a gente observa isso no gráfico justamente quando a linha azul consegue transpor a linha amarela, né? Que é a representação de que os ventrículos conseguiram superar a pressão dos átrios, né? Só que temos dois eventos, né? Primeiro a gente fechou, né, agora as atrioventriculares, e temos as semilunares fechadas também, precisamos abrir elas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai começar um processo de contração isovolumétrico, né? Até a gente conseguir elevar a pressão dos ventrículos acima das artérias que estão na porção do ápice do coração, né? Nessa região meio que do ápice para a base, né? Do processo de contração. Então, a gente tem que a pressão nos ventrículos, ela tem que superar a pressão na aorta, né, e na artéria pulmonar. Então, quando a gente tem o cruzamento, né, mais uma vez desse gráfico, do ventrículo direito superando, a pressão do ventrículo direito superando, por exemplo, da artéria pulmonar, e no ventrículo esquerdo superando a pressão na artéria aorta, é que a gente vai ter a abertura, né, das outras válvulas, né, por exemplo, a válvula pulmonar vai abrir aqui, e a válvula aórtica vai abrir nessa região, quando a gente tem essa transposição de pressões, né. Se a gente for ver aqui no andamento do processo, a gente vai observar que no meio do processo de sístole, a gente tem que ainda a pressão na aorta, por exemplo, assim como na artéria pulmonar, ela ainda consegue superar a pressão que está localizada nos ventrículos. Então, alguém poderia se perguntar, se a pressão nas artérias superou a no ventrículo, por que que não ocorre o fechamento agora dessas válvulas, né? Na válvula aórtica e da válvula pulmonar? Isso não acontece porque a gente tem que observar o processo como um todo, energético, né? E a gente, além dessa questão de pressão, a gente também tem a questão da inércia do fluxo sanguíneo que está passando nesse momento, por conta da sístole, né? Então, justamente por essa questão inercial, a gente consegue continuar a sístole durante um intervalo de tempo, mesmo a pressão nas artérias estando mais elevadas por um período curto de tempo. Até que a gente tem que ocorre a abertura, né, a fechamento, perdão, né, das semilunares. E aqui está o detalhamento doentário e dicrótico, né, que é como um súbito aumento da pressão nas artérias, que acontece tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do coração, que é essa elevação, né, na linha vermelha aqui representada. Por que isso acontece? Isso acontece por causa do fechamento súbito dessas semilunares, e isso acaba resultando no aumento de pressão ali instantâneo naquele momento. E aqui tem a representação mais com relação à questão dos volumes, né, que a gente tem o processo de sístole, né, atrial, que é responsável por um ligeiro aumento, né, do volume que já estava entrando no ventrículo. No processo de sístole, a gente tem um período de ejeção mais rápida e um período de ejeção lenta. E após esse período a gente tem, novamente, o período de enchimento ventricular, né, onde a gente tem um enchimento ventricular rápido, representado por essa porção mais abrupta de crescimento dessa curva, até a gente ter um período de enchimento mais lento, né, que está representado aqui na continuidade do processo, que a gente chama de diástase. Então, aqui está um detalhamento um pouco maior, que esse fechamento e abertura de válvulas, né, se relaciona bastante com a questão da pressão, e no fechamento das semilunares também, além de levar em conta a questão da pressão, temos que levar em conta a questão do fluxo sanguíneo, né, da inércia desse fluxo sanguíneo. Aqui está um gráfico, né, que representa como é que está acontecendo esse processo. De uma forma no gráfico pressão em relação ao volume. Inicialmente a gente tem a abertura da válvula mitral, né, já tem um certo volume de sangue aqui na região, né, do ventrículo. Aqui a gente está analisando apenas o ventrículo esquerdo, mas um gráfico semelhante pode ser feito para o ventrículo direito também.
onde a gente tem o volume de sangue inicial e vamos ter o período de enchimento cardíaco. Né? A gente vai ter o enchimento dos ventrículos. Inicialmente, de A para B, a gente tem uma queda na pressão, apesar de estar aumentando o volume no ventrículo, porque a gente ainda está numa fase de relaxamento do ventrículo, no caso do ventrículo esquerdo aqui. E acaba que o efeito de relaxamento desse ventrículo acaba sendo mais preeminente do que a entrada de sangue nesse momento. Então, apesar da gente estar aumentando o volume de sangue nesse momento inicial, a pressão ainda está caindo por causa desse relaxamento do ventrículo, que é a fase de enchimento ventricular. Então, posteriormente, a gente continua colocando sangue, né, no ventrículo, após essa questão da contração atrial e tudo, até a gente chegar nesse ponto C, que corresponde ao volume diastólico final, né, que vai ser quando a válvula mitral se fecha. E então, a gente vai ter um processo de contração isovolumétrico, que a gente pode observar nessa linha vermelha que o volume do ventrículo está constante, mas a gente tem o aumento de pressão, né? Até que a gente consegue vencer a barreira de pressão imposta aqui, nesse caso específico, pela símbolo aórtica, né? E consegue fazer o processo de sístole, levando o sangue para a circulação sistêmica. De D para E, a gente tem uma ejeção mais rápida e de E para F, uma ejeção mais lenta. Porque de E para F, a gente começa já o relaxamento ventricular, mas mesmo assim, pela questão inercial, o fluxo de sangue ainda continua fluindo, né, para a circulação sistêmica. Quando a gente chegar nessa porção aqui, a gente vai ter o volume sistólico final, que vai ser o volume que vai sempre estar, de certa forma, presente no coração, né? Mas pode ser alterado, por exemplo, numa atividade cardíaca maior, numa atividade física, né? No exercício físico mais elevado, mas que no indivíduo em repouso, por exemplo, está em torno de 50 mililitros, né? E a gente pode observar o volume sistólico final tanto no ponto F quanto no ponto A, que é o mesmo, né? Ou volume sistólico, volume diastólico final, perdão, aqui tanto no ponto C quanto no ponto D. Algumas medidas aqui se tornam importantes, né? Porque o médico pode avaliar o desempenho cardíaco de acordo com alguns parâmetros, né? Que a gente observa fazendo alguns cálculos como está se comportando o fluxo sanguíneo. Temos um valor de grande importância, que é o débito cardíaco, né, que é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico, que vai ser, de certa forma, um quantitativo do volume de sangue que o coração está bombeando por um determinado intervalo de tempo, uma medida bastante importante, né? E também temos o volume sistólico, né, que é meio que a subtração do volume diastólico final, que está presente aqui, por exemplo, no ponto C, menos o volume sistólico final, que está aqui representado no ponto A. Ou seja, de uma forma prática, isso vai ser a diferença entre o volume ventricular máximo e mínimo. E a gente vai saber quanto de sangue, de uma forma efetiva, está saindo no processo de sístole, né? E, para isso, a gente também tem um cálculo que é bastante utilizado clinicamente para a gente avaliar também o desempenho cardíaco, que é a fração de ejeção, no qual a gente vai saber qual volume de sangue, né, volume sistólico em si, está sendo liberado em proporção à quantidade de sangue que eu vou ter no ventrículo antes desse processo de sístole, né, que corresponde ao volume diastólico final. Nesse exemplo em si, daria 60%, né, porque como é que eu faria essa conta? Eu pegaria 120 menos 50, que daria 70, né, que seria o volume sistólico em si, e dividiria pelo volume diastólico final, que seria 120. Essa conta daria em torno de 60%. Como corte, né, acredita-se que para o indivíduo saudável, essa porcentagem deve ser superior a 55%. Com relação ao detalhamento das bolhas cardíacas, a gente tem que, por exemplo, com relação ao processo de contração, geralmente a gente estuda de uma forma síncrona, né, acreditando que os átrios contraem ao mesmo tempo e os ventrículos contraem ao mesmo tempo posteriormente, mas não é tão bem assim, né, quando a gente vai fazer um estudo mais completo de como acontece esse processo do ciclo cardíaco, a gente tem que a contração do átrio direito, ela acontece antes do átrio esquerdo, por exemplo, justamente pela questão do nosso sino atrial estar localizado na parede do átrio direito, né, e acaba que esse estímulo acaba ganhando um pouco de tempo, né. Claro que, claro que essa diferença de tempo aqui é mínima, né, é uma diferença bem curta de tempo. E, em contrapartida, a gente tem inversão com relação à contração dos ventrículos, né? No qual a contração do ventrículo esquerdo ela acontece antes do ventrículo direito. E com relação às bolhas cardíacas, né, que são resultantes do fechamento, né,
da consequências geradas pelo fechamento das válvulas atrioventriculares e das semilunares, a gente também pode distinguir os sons, né? Por exemplo, a primeira bolha cardíaca é pelo fechamento, por exemplo, das atrioventriculares, né? Só que a gente ainda pode distinguir um componente proveniente da válvula mitral e outra proveniente da válvula tricúspide, porque elas também não têm esse processo de abrir e fechar ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o fechamento da mitral, ela acontece antes do fechamento da tricúspide, né? Mas, no geral, no indivíduo que não tem mais, alguma comorbidade cardíaca, essa diferença é mínima e é muito difícil fazer a ausculta desses sons de forma distinta. Já com relação à segunda bolha cardíaca, que é consequência do fechamento das semilunares, a gente também pode dividir, né, pela porção que é causada pelo fechamento da semilunar aórtica e da pulmonar. Aqui a gente pode observar que o fechamento da aórtica, ela começa antes do fechamento da pulmonar. A gente pode, talvez, posteriormente fazer uma aula, né, que explique o porquê que esses fechamentos e aberturas acontecem um antes do outro, né, ou um depois do outro, né, que é um estudo bastante interessante também, tem relação com aqueles gráficos anteriores de pressão, mas vou passar de uma forma mais rápida, né, pela questão do tempo da aula. E a gente tem algumas bolhas cardíacas que são interessantes a gente dar um destaque, né? A gente comentou da primeira e da segunda bolha cardíacas, né, que são sons fisiológicos cardíacos, em decorrência do fechamento, no caso de S1, das tricúspides e mitral, da tricúspide da mitral, e no caso da segunda bolha cardíaca, da aórtica e da pulmonar. Mas a gente também pode ter uma terceira, né, bolha cardíaca, um terceiro som do coração, de uma forma também fisiológica, né, um som também normal, presente, principalmente em indivíduos que estão com uma frequência cardíaca mais elevada, então a terceira bolha cardíaca é muito comumente auscultada, por exemplo, em crianças e recém-nascidos, e também em alguns indivíduos, por exemplo, que estão no quadro de hipertiroidismo, que geralmente apresentam um processo de taquicardia. Então, esse terceiro som, ele é auscultado principalmente nesse grupo de pessoas e ele é decorrente do enchimento ventricular de uma forma que o fluxo de sangue ele se torna turbulento, né? Ele não é um fluxo sanguíneo mais laminar, né? Que são diversos estudos relacionados com equações de Reynolds, né? Que calcula com diversos parâmetros relacionados à velocidade e o raio no qual esse sangue está entrando em uma determinada região, e algumas alterações resultam na alteração de como esse sangue está fluindo, né, em determinada região. Então, de uma forma simplificada, seria o fluxo turbulento de enchimento ventricular, que seria responsável pelo terceiro som cardíaco, né, que é fisiológico. Aqui no caso, aqui temos outros dois sons que geralmente são patológicos. Nós temos, por exemplo, o estalo de abertura, né, quando a gente tem uma válvula mitral, né, estenótica, que é quando ela está com certo estreitamento. E aí a gente consegue ouvir, ao escutar um som distinto, né, quando observamos esse quadro no paciente, que pode prejudicar, né, o processo do débito cardíaco dele, por exemplo. E aqui revela outra importância, né, da contração atrial. Imagina que o indivíduo está com uma abertura da válvula mitral prejudicada por um processo de estenose. A contração do átrio vai, de certa forma, dar um empurrão para o sangue conseguir vencer essa dificuldade de uma forma um pouco mais significativa do que se a gente tivesse apenas um enchimento passivo dos ventrículos. Por fim, aqui falar da quarta bolha cardíaca, né, o quarto som cardíaco, que é presente devido a uma contração atrial mais forte, né, de certa forma, mais proeminente, e está relacionado com essa contração do átrio mais forte que geralmente acontece em condições patológicas também, não é um som fisiológico, assim como o estalo de abertura quando a gente tem um problema de estenose. Quando a gente faz a ausculta, por exemplo, do som cardíaco, a gente classifica ele, por exemplo, no som regular ou irregular, né? E ainda a gente pode fazer o paralelo com ele ser um som em 2 tempos, ou em 3 tempos, ou em 4 tempos. Por que a gente tem essa classificação? Por exemplo, se a gente tem no ciclo cardíaco, a gente consegue fazer a ausculta de S1 e S2, a gente tem um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, né? Se a gente acrescenta um terceiro som cardíaco, a gente tem um ritmo cardíaco, por exemplo, regular em 3 tempos. E quando a gente tem a ausculta de 3 sons cardíacos,
a gente chama isso de som em galope, né? Porque alguns estudiosos compararam os sons que são escutados nesse momento com o galopar de um cavalo, né? Então fica, por exemplo, S1, S2, S3, por exemplo, né? S1, S2, S3, com relação aos sons cardíacos, né? Ou quando a gente tem, por exemplo, um ciclo cardíaco em 3 tempos, quando a gente tem S4, né? S4 é contração arterial, então ela vai anteceder S1, né? Então a gente teria S4, S1, S2, né? Então isso seria um ritmo em galope, que a gente observaria no coração. E podemos observar também um ritmo cardíaco, né? Em 4 tempos, que seria, por exemplo, S4, S1, S2, S3, né? Então, de acordo com essa ausculta, né, que tem íntima relação com o processo do ciclo cardíaco, no qual são gerados esses sons, no qual consegue fazer diagnóstico de alguns problemas, né, são importantes a gente ter uma noção de como acontecem esses sons e como eles são classificados. Aqui, para finalizar, falar um pouco do desempenho do coração, né, que ele vai depender principalmente aqui de 4 fatores, né, o grau de desempenho cardíaco. A gente pode falar do grau de enchimento do coração, né, que se relaciona com o volume diastólico final, e ele abrange um conceito que é chamado de pré-carga, né, que é, de certa forma, o grau de estiramento do miocárdio antes da gente iniciar o processo de contração. E a gente tem, por uma lei, né, de um estudioso que é chamado de Franklin Starling, que quanto maior o volume diastólico final, maior tem de ser a força de contração no ventrículo para bombear esse sangue, né? E aqui eu trouxe esse gráfico em paralelo para a gente observar isso. Aqui tem vários volumes, né? Indicador de estiramento cardíaco, que está intimamente relacionado com o volume diastólico final. E quanto maior esse volume diastólico final, maior a força de contração ventricular para fazer essa injeção do sangue, né? Então, esse pesquisador, através de diversos métodos, conseguiu descobrir isso. Perdão aqui. E é uma medida importante, né, do trabalho cardíaco. A gente está relacionado com essa questão da pré-carga. Outra questão que vai influenciar bastante na questão do débito cardíaco é a pós-carga, né, que se relaciona intimamente com a questão da pressão arterial. Se ela, por exemplo, aumentar em condições crônicas, a gente pode estimular células miocárdicas hipertrofiarem de uma forma patológica, que pode prejudicar o funcionamento cardíaco, por exemplo, igual a gente viu lá no começo da aula, o posicionamento do retículo sarcoplasmático e o cálcio entrando até ele. Quando a gente tem uma hipertrofia cardíaca de uma forma descoordenada aqui, que não é uma fisiológica, por exemplo, de um atleta, que é uma condição patológica, a gente tem que, por exemplo, o retículo sarcoplasmático vai estar na região mais longe dos canais tipo L e o cálcio não vai conseguir fazer aquela estimulação de uma maneira adequada. Então, a gente acaba perdendo bastante a questão da eficiência cardíaca se a gente ter um aumento de pós-carga durante um tempo acentuado. Outra questão de bastante importância aqui é a frequência cardíaca, né? Se ela aumenta, a gente aumenta a tensão miocárdica por meio de um fenômeno que é chamado de fenômeno da escada positiva. Como é que acontece isso? É porque a gente tem que o aumento, né, da captação de íons do cálcio no meio intracelular, que ocorre quando a gente está com a frequência cardíaca elevada, né? Como, por exemplo, quando a gente tem a fase de platô nos canais tipo L, a gente tem a entrada de cálcio, né? Se isso está acontecendo de uma maneira mais frequente, né, com a frequência cardíaca mais elevada, a gente acaba tendo um aumento na quantidade de cálcio intracelular. E outra questão é que o start inicial para despolarização, né, para que vai anteceder o processo de contração, vai ser justamente a entrada de sódio, né? Então, o aumento de sódio no meio intracelular, ele também, de certa forma, vai reduzir a efetividade dos trocadores de sódio-cálcio, que eu mostrei no início da aula, e acaba fazendo com que o cálcio não seja jogado para o meio extracelular. E esse efeito acaba que resulta no aumento, né, da quantidade de cálcio intracelular, que está relacionado com o processo de contração, e a gente acaba, consequentemente, aumentando essa tensão miocárdica. Um outro fator aqui intrínseco, né, ao coração, que é a contratividade cardíaca, que se relaciona de uma forma geral, né, com a capacidade intrínseca de uma fibra muscular cardíaca se contrair em qualquer comprimento que ela esteja, por exemplo, né? E quando a gente aumenta essa contratilidade, a gente consegue aumentar o volume sistólico.
E essa contratividade cardíaca está intimamente relacionada com fatores que eu falei no início da aula, né, de fatores inotrópicos positivos e fatores inotrópicos negativos. Por exemplo, aqui eu trouxe um gráfico só para ilustração de um fator inotrópico positivo, né, que é uma catecolamina, que no caso é a noradrenalina, que a gente tem aqui para o mesmo volume diastólico final que a gente vai ter no ventrículo. Quando a gente faz o uso, por exemplo, dessa catecolamina, que é a noradrenalina, ela vai aumentar o volume sistólico em relação ao indivíduo que não fez o uso, né, que no caso é o nosso grupo controle, que está representado em azul. Então, é só uma representação que a gente pode utilizar alguns medicamentos, alguns fármacos para alterar essa atividade, né, de ejeção, né, do volume sistólico. Aqui, por último, eu trouxe só uma animação que pudesse ilustrar um pouco, para finalizar, né, como é que está acontecendo o processo de contração, né, e relaxamento. Aqui temos no início do processo, né, no qual o sangue vai fluir de uma forma passiva dos átrios para os ventrículos. O investimento aqui, as bolinhas estão representando o fluxo de sangue, né? Claro que já tinha um volume inicial de sangue nos ventrículos, igual a gente viu, que representa o volume sistólico final. Mas aqui a gente tem uma entrada passiva, né, de sangue dos átrios para o ventrículo, enquanto as semilunares estão fechadas e as atrioventriculares estão abertas. O nosso sino atrial, né, inicialmente fez o estímulo aqui para a contração dos átrios, né, despolarizou os átrios, representado pela onda P no eletrocardiograma, vai ser responsável por aqueles 20% de volume de sangue que vai auxiliar nesse processo, né, de entrada de um volume sanguíneo aqui nos ventrículos, que são importantes, né, esse valor, apesar de ser 20% no indivíduo em repouso, a gente viu que ele tem diversas relevâncias, né, no quadro de fibrilação, no quadro do indivíduo que tem um efizema, né, diversas questões patológicas aí no qual essa contração tem grande relevância. Após isso, a gente tem o processo de contração, né, dos ventrículos. Aqui temos a passagem, né, desse potencial de ação para a região das fibras de Purkinje, estimulação agora dessa contração de uma forma coordenada, né, que inicialmente acontece sem alteração do volume de sangue que está localizado nos ventrículos. Então, a gente vai observando, agora o estímulo, é uma contração ventricular isovolumétrica, no qual a gente está meio que com a câmara cardíaca isolada, até que a pressão dentro desses ventrículos aumente tanto que consiga vencer a pressão do sangue que estava antes nessas artérias, e a gente consiga fazer a abertura, igual está ilustrado, e o sangue consiga fluir para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica. Após isso, a gente tem a questão do certo retorno desse sangue que vai causar o fechamento, né, dessas semilunares, né? Vamos ter aquela questão do entalhe dicrótico, né, com a variação súbita da pressão nessas artérias, por conta desse fechamento abrupto. E agora a gente vai ter um relaxamento isovolumétrico nos ventrículos, que não foi tão bem ilustrado nesse vídeo, né? Mas a gente vai ter, né, o processo de relaxamento no ventrículo, só um instante, do ventrículo, isovolumétrico, até que a pressão nos átrios seja maior do que nos ventrículos e o fluxo de sangue aconteça de forma passiva novamente.